Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo, faço parte do time de marketing aqui da Bayprint e hoje temos uma presença especial aqui no nosso podcast para falar um pouco mais sobre os desafios e as soluções no universo das franquias. Nosso CEO, o André Machado, seja muito bem-vindo, André. Prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso, né? Para falar um pouco sobre os desafios, né? Parcerias, a organização de franquias. Antes da gente começar, eu queria falar com você aí do outro lado, para saber, você está sofrendo algum problema aí na padronização da sua franquia? Conta aqui pra gente nos comentários. André, explica pra gente o que é a Bayprint, como ela surgiu. Sim, então, eu vou voltar um pouco na história, né? Em 2011 eu trabalhava numa rede de franquias. E nessa rede de franquias nós fazíamos a padronização, o envio de materiais, então materiais gráficos, toda a parte de links daquela rede. Os franqueados acessavam uma plataforma e adquiriam esses materiais. No final de 2012, eu saí dessa empresa, né, e vi a necessidade no mercado de uma empresa para cuidar dessa parte do franchise, que é uma necessidade que toda rede de franquias tem, que é a padronização dos materiais, né? Então, compra de materiais gráficos, aquisição de brindes, aquisição de enxoval gráfico para inaugurar uma unidade. E aí surgiu a Compre Store, né? Que foi uma empresa que nós estávamos até o final de 2023, agora trabalhando com ela recentemente, e agora nós fizemos a fusão e a mudança, né, para a Bayprint. E com isso aumenta muito o número de portfólio, né, de materiais, são mais de 5 mil itens, capacidade produtiva, agilidade na entrega e também a parte de precificação, né, para que na ponta chegue um preço mais acessível para o franqueado. Então, com isso surgiu agora essa fusão com a Bayprint, que veio para somar e conseguimos aí avançar cada vez mais no mercado do franchise. Legal. Você falou a palavra é uma palavra que a gente vai usar bastante aqui nessa conversa. O lema da Bayprint é levar a padronização que o franqueador precisa para a sua rede de franquias. Como que vocês transformam esse lema em uma missão prática? Então, toda rede de franquias, né? Uma franquia ela já tem isso que é o padrão, né? Padrão na alimentação, padrão no uniforme, padrão em todos os materiais. Então, quando você visita uma unidade franqueada em qualquer lugar do país, você vê que o layout, a marca, ela tem que ser igual para todos, né? Então, a Bayprint, o que ela faz? Ela leva essa padronização que a franqueadora ou o franqueador tanto deseja para a sua rede de franquias. Né? Então é importante que é um canal de compras centralizado, onde o franqueado acessa numa plataforma específica, com um login e senha, e todos os produtos daquela rede onde ele pertence estão disponíveis para compra. Então, vamos falar de papel, né? Gramatura, formato, cores, Pantone. Então, tudo isso é definido antes com o marketing da franqueadora. Depois, nós disponibilizamos esses materiais na plataforma e o franqueado tem, né, ali todo o material para comprar, adquirir esse material e manter o padrão da franqueadora. Então, esses materiais eles já são definidos pelo próprio franqueador. Isso, já é pré-definido, por exemplo, cartão de visita, folheto, pastas, banners, enfim, uma infinidade de produtos que o franqueado não precisa se preocupar em fazer uma cotação local, né, em adquirir essa arte, ou ter que refazer essa arte novamente. Então, nós temos esses materiais já disponíveis na plataforma e quando o franqueado adquire, nós derivamos apenas com os dados da sua unidade, endereço, telefone, e-mail. Ele aprova essa arte, produzimos e despachamos para a unidade dele, dentro do padrão que a franqueadora exige. E por que a padronização dos materiais gráficos das franquias é tão importante para o sucesso dessa franquia? Porque por vários fatores, né? Então, por exemplo, se a franqueadora vai fazer um merchan nacional, uma propaganda para o consumidor final, ele já, aqui na minha cidade tem uma rede dessa, então vou fazer uma visita. Quando esse padrão não é seguido, então começa a ter vários tipos de
cartões de visita, cores diferentes. Então aí foge daquele objetivo, né? Que é uma franquia, é uma padronização que os franqueados devem seguir para que o consumidor final tenha a qualidade de todos os serviços. E de que forma esse padrão visual impacta no consumidor final? Então, como eu disse anteriormente, chama atenção, né? Por exemplo, vamos supor que um folheto de uma determinada rede é vermelho, por exemplo, tá? Se você deixa isso livre para o franqueado fazer localmente, ele pode mudar a cor, ou é uma cor que ele não gosta, ele quer acrescentar alguma outra informação, né? Então, aí perde-se aquele padrão. Por exemplo, uma franquia de hambúrgueres que tem um preço padronizado para todo o país, né? Um exemplo, custa R$ 20,90. Então, com esse padrão, a gente consegue manter esse preço, né, para todas as unidades. Quando você não tem isso, o franqueado tem a liberdade ali, entre aspas, né, de colocar um outro preço. Então, foge daquilo que está se divulgando nacionalmente, né? Fora a qualidade. Fora a qualidade, né? Então, tem a questão, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando fechamos uma parceria com a franqueadora, o departamento de marketing compartilha conosco em qual gramatura pode ser feito aquele folheto, em qual cor pode ser feita uma pasta, um folder, e aí nós seguimos esse padrão que a franqueadora determina. Se for para rodar nos 150 gramas, no colchê, nós seguimos exatamente aquele padrão. Então não tem essa questão, não, faz um colchê mais inferior, vai ser mais em conta, tal, não. Senão perde-se, né, esse padrão. Porque tem papéis de todos os tipos, todos os formatos, por isso que é legal manter mesmo, né? Então a franqueadora ela tem essa segurança quando ela tem um parceiro como este, né? Igual a PayPrint, que ela mantém exatamente o que ela está solicitando para a sua rede de franquias. O franqueador ele tem diversos desafios aí, como a falta de capacidade produtiva, problemas logísticos, dificuldade de manter a padronização. Como que a PayPrint pode ajudar a solucionar esses problemas? Legal, pergunta interessante. Por exemplo, hoje a PayPrint ela não trabalha com estoque de materiais. É uma produção sob demanda, com preços competitivos, ou seja, o franqueador, né, ou franqueadora, ele não precisa comprar de vários fornecedores, estocar esse material lá na franqueadora para depois despachar para o franqueado. Então a PayPrint ela vem para facilitar isso. Nós disponibilizamos esses materiais numa plataforma online, onde o franqueado faz a compra e nós produzimos sob demanda. Ele efetua o pagamento, aprova a arte, produzimos e despachamos para a cidade dele. Então, com isso, a franqueadora não precisa perder esse tempo de acompanhar essa questão de logística, de produzir, de fazer cotação em vários fornecedores da cidade ou de outros lugares. Então, isso toma muito tempo da franqueadora. E não é o core dela, né? Ela tem que, cada vez mais, fazer a expansão da marca, ter novas unidades e também dar suporte para aquelas que estão já na rede, né? Por isso que a PayPrint vem como uma grande aliada para ajudar, né, nesse processo. Então fica muito mais fácil. Por exemplo, quando um franqueado vai inaugurar uma unidade nova, são muitas coisas, tem que contratar pessoas, buscar um local, construir lá a unidade, enfim, tem muitas coisas para correr atrás, né? E quando chega o momento da inauguração, ele tem um parceiro, que é a PayPrint, por exemplo, onde ele pode acessar e ter todos os itens lá, além de uma consultoria que o nosso atendente, né, vai ajudar naquele momento. Então, no momento que ele acessa a plataforma, ele tem apoio do nosso consultor para efetuar a compra do kit inaugural, são várias dúvidas que ele tem, e aí a gente acaba ajudando ele na aquisição do seu kit inaugural. Então, são vários fatores, né, que ajudam ali nessa parceria entre franqueadora e a PayPrint. O franqueador também ele tem algum acesso para controle dos materiais que foram produzidos Sim, ele consegue ter esse acesso e mensalmente nosso departamento de financeiro ele envia relatórios para a franqueadora, né, com as informações de quem adquiriu, o que comprou. Isso é muito importante, né? Que a franqueadora ela consegue
mensurar, né, como que está a saúde da rede nesse sentido, né, na aquisição de materiais, porque materiais gráficos, propagandas, isso é muito importante para fazer com que a unidade cresça. Então tem que ter divulgação. E quando a franqueadora tem um parceiro homologado, como a P20, ela consegue essas informações, né? Quando o franqueado compra localmente, dificilmente ele vai ter essa informação, porque são vários fornecedores. Então, a gente consegue reunir tudo isso num único lugar, né? Que ele pode comprar, adquirir brindes, toda a parte de comunicação visual, toda a parte gráfica, e a gente conseguir dar uma informação precisa para o franqueado. A gente tem falado um pouco do franqueador, né? A gente falou um pouco do franqueado. Ele também tem alguns desafios, né? Como falta de tempo para contação, problema para download de arte, necessidade de contratar designers. Como a PayPrint facilita o dia a dia desses franqueados? Isso é muito importante porque quando o franqueado precisa adquirir algo e ele vai fazer localmente, ele tem que solicitar arte na franqueadora, no departamento de marketing. Normalmente demora, porque o marketing da franqueadora já tem muitas atividades. Né? Então o franqueado tem que abrir um chamado, baixar aquela arte. Tem alguns lugares que ele não consegue que venha pronto isso da franqueadora, ele tem que procurar um designer local para trocar os dados desses materiais. E depois também tem o desafio de cotações, né? Fazer cotações com gráficas. E muitas vezes o franqueado ali não tem aquela noção técnica do produto, né? Já com a PayPrint, no momento que fechamos uma parceria com a franqueadora, nós já temos todas essas artes conosco, né? E preparamos todo o material que o franqueado só precisa efetuar a compra, né? E aí nós temos um departamento de marketing interno que faz o contato com o franqueado para solicitar os dados que vai na arte, e depois ele aprovando esses materiais já entra em produção. Então esse caminho é muito rápido, né? Quando o franqueado precisa fazer tudo isso sozinho, e estamos falando de um franqueado como empreendedor, tem muitas coisas para cuidar, né? Então ele tem que fazer solicitação de materiais, de alimentos. Quando é uma franquia no segmento de alimentação, ele tem muitos fornecedores já para solicitar insumos, né? Então a PayPrint ela facilita já nesse ponto para o franqueado na aquisição dos materiais impressos e de propagandas, né? Legal. Como um dos pontos importantes da PayPrint é a capacidade de uma produção em escala sem mexer na qualidade. Como que vocês conseguem balancear esses dois pontos para que chegue um produto de qualidade para o franqueado? Sim. Hoje a PayPrint ela tem uma capacidade produtiva imensa, né? A gente produz mesmo em tempo recorde esses materiais, muitas máquinas, né? Então conseguimos atender a demanda, né? Uma demanda aí nacional, né? Principalmente na capacidade de entrega desses materiais. Hoje a PayPrint já tem mais de 50 redes que ela tem, são mais de 8 mil franqueados que compram conosco. Então, essa questão da capacidade produtiva, estamos tranquilos em relação a isso. E o pessoal tem recebido seus materiais e gostado muito da qualidade, né? Dessa produção, e, enfim, né? A gente procura acompanhar tudo isso, porque o mundo do franchise ele exige essa qualidade. Então, desde o momento que se tem um parceiro homologado, precisa seguir várias regras ali para que esses materiais cheguem dentro da qualidade exigida. Além da padronização, qual outra vantagem a PayPrint oferece aí para o franqueado, A vantagem é que ele pode comprar em pequenas quantidades, né? Então, por exemplo, se ele precisa de pastas com bolsa, ele pode comprar a partir de 100 unidades, 200 unidades, né? Então ele não precisa ter um estoque de 2.000, 3.000 pastas por questões de valores, né? E assim para outros itens também. Então, a PayPrint ela acaba sendo ali uma parceira muito do franqueado, que ele vai, conforme a demanda dele de crescimento, ele vai adquirindo esses materiais, né? Porque ter ali na sua unidade um estoque grande de materiais, então é um investimento que não precisa ser feito. E também tem a questão de espaço, tudo, né? Então isso envolve essas questões. Então a PayPrint ela tem essa facilidade de oferecer vários itens
de acordo com o que o franqueado precisa, né? As quantidades que ele precisa. Claro que respeitando as quantidades gráficas, de grades, enfim. Mas nós somos assim, bem popular nessa questão dele poder adquirir pequenas quantidades. A logística também é um ponto importante na entrega desses materiais, enfim. Você pode contar para a gente, por favor, como a Bprint ela garante prazos confiáveis? Então, hoje nós temos a capacidade produtiva, né, de produção. Tem muitos itens que se produzem em 24 horas, em 2, 3 dias úteis de produção, e também o tempo de envio, né? A gente consegue entregar hoje ponta a ponta no país, e tem um acompanhamento da equipe de como está esse material, se já chegou, se está em trânsito, se foi extraviado por algum motivo. Então, toda a equipe está preparada, né, para atender o franqueado, enfim, e também esse acompanhamento, né, em tempo real, para que ele receba esses materiais o quanto antes. Então, a gente tem essa estrutura de acompanhamento. Às vezes o franqueado faz a compra e precisa aprovar uma arte, então nossa equipe fica cobrando. Olha, precisa aprovar para a gente colocar em produção. Então não deixa ali esquecido, né? Tem essa troca. Não é uma plataforma de, vamos dizer, fria, né? Onde você não consegue falar com pessoas. Então, por trás da plataforma temos uma equipe que atende ali via WhatsApp, em tempo real, para que o franqueado tenha cada vez mais essa tranquilidade de que o material dele vai chegar. Bom, eu acho que a gente conseguiu já explorar bem esse assunto, né? André, muito obrigado por ter esse seu conhecimento aqui nessa conversa, muito legal. Você gostaria de deixar algum recado aí para os franqueados ou franqueadoras que estão interessados em Bprint? Opa, com certeza. Quero agradecer vocês também pelo convite, por estar aqui, é uma honra. E também, né, deixar uma mensagem aqui para você, franqueador, que ainda não tem, né, essa facilidade, que deseja conhecer a plataforma, faça um contato conosco, tá? A gente está à disposição para fazer uma apresentação, para demonstrar como que funciona de fato, né, essa plataforma, o atendimento da Bprint, e também aos franqueados, né, que podem contar conosco sempre que precisarem. Temos aí materiais de excelente qualidade também e muitos itens para oferecer, né, para toda a rede franqueada. Todos os contatos da Bprint, todas as redes estão linkadas aqui na descrição desse vídeo, né? Qualquer dúvida que tenha ficado, você pode também comentar pra gente. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. Te agradeço também por ter ficado até aqui. E aí a gente se vê nos próximos conteúdos.